Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira de preparação para o segundo jogo da semifinal diante da equipe do Corinthians. O clube vai atualizar a situação de Lucas Vidalba, o outro confronto da semifinal da Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta sexta-feira, começando com o outro duelo da semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida, Maracanã, Vasco 2, Fluminense 1. Vasco derrotou o Fluminense de virada, gol praticamente no último minuto de Verratti. O Fluminense tinha saído na frente com Serna, o Vasco empatou com o Ryan. O Fluminense fez o gol no primeiro tempo, o Vasco empatou com o Ryan no segundo tempo e no finalzinho o Verratti marcou o gol da vitória. Partida de volta no domingo. Também no domingo teremos a partida de volta na Neoquímica Arena com ingressos esgotados, tanto para corintiano quanto para cruzeirense, e teremos uma bonita festa no domingo às 18 horas na Neoquímica Arena. É jogo grande, é jogo decisivo, vale vaga na finalíssima da Copa do Brasil. O Cruzeiro fechando a preparação somente amanhã à tarde, depois segue de voo fretado, fica em Guarulhos, porque o acesso é mais fácil à Arena Corinthians, em Itaquera. Então, o Cruzeiro sempre, quando vai enfrentar o Corinthians, fica hospedado ali bem próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Hoje tem treino, amanhã também. Hoje a expectativa é quanto à divulgação do laudo médico de Lucas Vidalba, mas a gente já pode trazer aqui, o Vidalba está fora no domingo. Mesmo se o Cruzeiro avançar para uma final, e é o que a gente espera, o Vidalba dificilmente terá condição de se recuperar. A lesão ela existe. O grau é que o Cruzeiro vai divulgar e como será o tratamento após o Yuri Alberto cair ali em cima da perna do Vidalba e deu um problema no tornozelo esquerdo do jogador. Portanto, o Vidalba não atua mais nesta temporada de 2025. Será substituído naturalmente pelo jovem Jonathan Jesus, que até entrou bem no jogo de ida dessa quarta-feira no Mineirão. O Cruzeiro então tendo aí que definir quem joga na vaga de Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, recebeu um cartão muito injusto, inclusive, do árbitro Anderson Daronco. Rodrigo José Pereira de Lima é o dono do apito no domingo, com Rafael Trace ficando no árbitro de vídeo. Cruzeiro que formalizou na CBF mais uma reclamação, não só pelo gol, que claramente a bola toca na mão do Memphis Depay, mas também pelo cartão amarelo que foi dado a Lucas Romero. Agora, Leonardo Jardim terá 2 dias para definir se começa com o Wallace ou se começa com o Matheus Henrique, já que ele citou apenas estas 2 opções para o jogo diante da equipe do Corinthians, e aguardar se ele faz mais alguma alteração, pensando aí em surpreender o adversário no jogo importante desta tarde e noite de domingo na Neoquímica Arena. Ainda dá. Foi uma derrota doída, sofrida por 1-0, mas o duelo ainda está em aberto. Alô, Nação Azul, tá chegando a hora. O Cruzeiro que teve o trabalho finalizado nesta manhã na Toca da Raposa. Existe a outra atividade que acontece neste sábado à tarde. Logo depois, o embarque para São Paulo. Vários torcedores, caravanas que estão em direção à capital paulista para recepcionar também o Cruzeiro em seu hotel, passando todo o apoio nesse momento determinante da Copa do Brasil para essa batalha final. E a gente, Thiago, informava ontem dentro da turma do bate-bola com exclusividade a respeito da situação do Lucas Vidalba, o argentino, com toda a sua experiência, 84 jogos no total com a camisa do Cruzeiro, 49 só
né, nesta temporada, um cara que se firmou mesmo no esquema tático do técnico Leonardo Jardim, que cobrou muito o Vidjalba no seu início, teve o diagnóstico de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo. Durante a partida, né, naquela reta final ainda do primeiro tempo, a gente trazia informação no campo e uma grande preocupação, não só, né, de todos nós que estávamos trabalhando no jogo, mas também da comissão técnica do Cruzeiro, dos jogadores. O Vidjalba querendo permanecer no campo totalmente sem condições, mostrando, né, toda a sua raça, que é uma característica do Vidjalba, mas forçando muito uma situação que acabou tendo que ser substituído no intervalo pelo Jonathan Jesus, que é o candidato favorito para a vaga do Vidjalba para o duelo que será disputado na Arena Corinthians. O Jonathan Jesus, que está em alta, né, Thiago? Jovem ainda, 21 anos. O Cruzeiro pagou 8 milhões de reais ao Ceará por 80% dos seus direitos. É um cara que nesta temporada tem 34 jogos, contrato com o Cruzeiro até o final da temporada de 2029. O Jonathan, que recentemente, né, recebeu uma proposta do Zenit da Rússia, querendo pagar 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais, algo que não cabe dentro do que o Cruzeiro pede pelo atleta, apostando também no futuro promissor que tem o Jonathan. Fato é que o Vidjalba, o cara experiente que entra muito bem, né, no esquema tático do técnico do Cruzeiro, é desfalque para o jogo de domingo, não vai passar, Thiago, por nenhum tipo de procedimento cirúrgico, será um tratamento conservador, então vamos aguardar e torcer para que o Cruzeiro avance na Copa do Brasil e quem sabe o Vidjalba podendo ficar à disposição para a reta final que ainda tem o Cruzeiro nesta temporada, mas um desfalque importante, já que não terá o Lucas Romero também para o meio campo, Thiago. Um tratamento conservador. O cara acha que bater no pé que ele vai firmar e vai conseguir, né, Ale? É, mas ele tava nitidamente ali naquele tá raso, tá fundo, né? Aquele ponto e vírgula, né? Tava difícil. E teve uma bola que quase o Memphis pega e que sai na cara do Cássio. É, e aí que é o grande risco, né? O cara dá um tapa na frente ali, ele não tem como, coitado. Então, assim, admiro muito o Vidjalba, acho que ele faz uma temporada incrível, maravilhosa, é um dos símbolos de raça desse time, só que ali, eu acho que até a interferência da comissão técnica, por mais que ele quisesse dar sua contribuição, ele poderia, ainda bem que não, mas poderia ter atrapalhado, poderia ter agravado a sua lesão. E aí não é questão de querer, é questão de não ter o que fazer. Então acho ali que ele brincou com um perigo. E acho que vai fazer falta, sim. Eu acho que o Jonathan Jesus é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, muito promissor, mas ainda comete muitos equívocos, arrisca muito na saída de bola. Então, acho que o Vidjalba, além de estar vivendo um momento muito melhor, ter mais experiência, mais raça e tal, eu acho que é muito mais seguro. Então, sem dúvida que sim, é um prejuízo, principalmente por não ter o Romero também, que é um cara que protege demais. Então, acho que o Cruzeiro vai sentir falta, sim, do seu zagueiro titular. Aliás, esse cartão do Romero, viu, Daronco? Não engoli não, viu? Não engoli não. Daqui a pouco eu vou chamar o Fabrício pra roda, Fabrício Guerreiro, pra falar dessas ausências no Cruzeiro. Tem mais do Cruzeirão aqui no Rádio Esportes. Agora, o Cruzeirão de olho na Copa do Brasil. Rubens Júnior vai trazer mais do Cruzeiro, mas eu quero ouvir o Fabrício. Fabrício Guerreiro tá com a gente, Fabrício. Eu não engoli ainda esse cartão do Romero, viu? Eu ainda não engoli. Qual o tamanho da ausência dele? Lembrando que o Vidjalba também tá fora do jogo. Fala aí, Fabrício. Fala seu nome e seu bairro, Thiago. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando na Itatiaia. É um desfalque aí, né? Aliás, dá os parabéns aí pra arbitragem, né? Um gol irregular e uma baixa aí que sem precedentes de um amarelo escandaloso, né? Um amarelo, pelo amor de Deus, injustificando que deu cotovelada e nada, e a gente vê na imagem, não foi nada disso. Uma baixa, o Romero é uma baixa aí que é sem precedentes, né, pro nosso time, porque é o pilar desse time, é o melhor volante do Brasil hoje, ganhando posição primeiro volante, ganhando premiações, é a liderança nossa ali pro comportamento, né, total dentro de campo, entrega, tem personalidade para jogar esses jogos aí, é o nosso capitão sem faixa, né? Que às vezes os jogadores respeitam muito mais esse tipo de liderança do que em outras, assim, de, vamos dizer assim, fora das quatro linhas, né, bastidores, mídia, enfim.
É um jogador que vai fazer muita falta, o elenco não tem essa peça de reposição, né, com essas características do Romero. O Jardim costuma usar o Wallace, né, Thiago, que é parecida a característica, mas, sabe, Coca-Cola, Coca e Pepsi, entendeu? Diferente, sabe, é uma característica, o Wallace tem uma característica mais posicional, não sai tanto nas beiradas, não participa tanto do jogo. Eu colocaria o Mateuzinho. Até porque a gente está em desvantagem no placar, precisa sair mais pro jogo, precisa ter mais pegada, um arranque. Só que aí a gente tem que combinar bem ali, ele e o Lucas Silva, por ter uma característica parecida, né? Dos dois querendo sair muito pro jogo e tal, mas dá pra fazer uma boa dupla ali também. O Lucas Silva é mais de cadência, passe longo, entendeu? Pode fazer o posicional, fechar o espaço. E que ele já tem essa característica, e o Mateuzinho é aquele cara que atacaria o corpo, pegada, né, pressionava, só com cuidado aí para não ficar passando muito à frente da linha da bola, porque o volante sempre tem que dar aquela linha de passe mais atrás para de repente vir de um lado e ir pro outro, ou passar mesmo, mas só na boa pro time não ficar exposto aí, e aí provavelmente é o que o Corinthians vai querer na casa dele, o contra-ataque. Fabrício Guerreiro é a opinião também aqui no Rádio Esportes. Ô Rubens Júnior, programação do Cruzeiro até domingo nessa decisão com a grande cobertura da Itatiaia, direto de São Paulo, hein, Rubinho? Pois é, Thiago, Cruzeiro que teve o trabalho finalizado agora há pouco na Toca da Raposa, e foi o primeiro dia, né, em que teve o técnico Leonardo Jardim a possibilidade de fazer ali alguns experimentos com relação ao que ele tem de desfalque, né, não só o Vidalba que a gente trouxe informação, mas também por esse meio campo, sem Lucas Romero, o que pode fazer? Ele citava na entrevista coletiva após o jogo sobre a primeira possibilidade dentro das características que tem o próprio Lucas Romero, seria o Wallace, e dentro também do que o Cruzeiro pretende, tem como objetivo, precisa buscar o resultado fora de casa. Outra alternativa seria o Matheus Henrique ou até mesmo o Eduardo. Então são algumas possibilidades, o Cruzeiro vai fazer esse mistério, mas fato é que como o time precisa da vitória, o Matheus Henrique pode sim ganhar força nesse meio campo do Cruzeiro, recuando um pouco mais o Lucas Silva. E falando sobre retrospecto, né, Thiago? Em 2017, o Cruzeiro, quando conquistou a competição, acabou perdendo também na semifinal o primeiro jogo para o Grêmio pelo placar de 1-0, venceu o segundo e depois avançou nos pênaltis. Quem sabe, e já nesta sexta-feira, as caravanas, os torcedores do Cruzeiro voando baixo para São Paulo, e uma grande festa, Thiago, está sendo preparada pelo torcedor na recepção do hotel. É o foco total nessa batalha de domingo, Thiago. O Corinthians, hein? O Corinthians, domingo, o Corinthians sou mais o Cruzeiro, hein? Sei lá, tô botando uma fé. Eu acho que o Cruzeiro vai vencer fora de casa e vai eliminar o Corinthians. Jonathan Jesus e Matheus Henrique sem segredo? Sem segredo? É. Matheus Henrique? Não? É quem? É o Wallace? É o Wallace? Eu não gosto do Lucas Silva como primeiro volante. Não. É o Christian, recua o Christian. Mas aí você vai colocar o Matheus Henrique de meia direita? Não. O Eduardo de uma meia direita? Eles estão resolvendo lá? O Christian não jogou, né? Não. De segundo volante? Não me lembro. Do Atlético Paranaense. Não, em alguns momentos ele foi jogado pra lá, jogo. Mas durante o jogo. Não, mas foi escalado, não. Foi bem pontual. Escalado, não. Foi bem pontual. Se não quiser inventar, tem que ser o Wallace, gente. O Wallace tá lá pra isso. Você sabe que o torcedor do Cruzeiro agora arrepiou o cabelo do Cox. Mas ele tá lá pra isso. Ele, na minha cabeça, é o que melhor faz a função de primeiro volante no Cruzeiro depois do Romero. A questão é que o Romero tá muito à frente dele hoje. Muito à frente dele. A não ser que a turma queira o Lucas Silva como primeiro volante. Vocês conseguem enxergar o Lucas Silva atuando no mesmo nível que o Wallace como primeiro volante? Lembrando que o Corinthians também não deve jogar pra cima, né, gente? Resultadinho ali, se jogou já fechando espaços num 0-0, num 1-0 deve fechar também. O pessoal tá falando aqui também do Rian Guilherme. Mas eu iria... Não é primeiro também. O Rian pra mim não é primeiro. Qual que é o seu primeiro, Rafa? Não, primeiro volante. Não, primeira opção. Primeira opção, eu tenho muitas dúvidas, CJ. Por dois motivos. Se fosse há um mês atrás, eu acho que o Wallace não seria nem cogitado. Porque o Wallace vinha sem jogar e a lembrança do torcedor era de jogos ruins do Wallace. O Wallace entrou nas últimas 3 rodadas aí para trás
e deu bons sinais, CJ. Deu bons sinais. Eu acho que essa discussão está muito pelo que ele fez nos últimos 2 jogos que ele jogou. Se o Cruzeiro tivesse vencido o seu jogo, acho que a balança estava bem pesada para o lado do Wallace. Se o Cruzeiro tivesse vencido a partida por 1-0 ou 2-0, ou até um empate, acho que dava para quase cravar o Wallace. Mas como o Cruzeiro precisa do resultado, o Mateuzinho entra forte na briga. Assim, eu tenho muitas dúvidas. Mas puxa vida, eu acho que eu tô com um cabido. Acho que pelo o equilíbrio ali do camisa 5, talvez o Wallace seja a melhor opção, pelo menos no início do jogo, para sentir. E aí, no intervalo, se for o caso, ele põe um time mais ofensivo. Então, olha só, o Itaquerão vai estar fervendo de gente, ingressos esgotados. Leopoldo Siqueira, lá dentro do Itaquerão, o Cruzeiro tem um ótimo retrospecto e é necessário que o time do Cruzeiro tenha uma outra postura dentro de campo. E tenho certeza que talvez esse jogo tenha servido como um sinal de alerta para esse time cruzeirense. Estou confiante na classificação do Cruzeiro. Vamos para cima, vamos apoiar esse time. A gente tem muito o que dizer, tem muito o que reclamar. Guardar isso para o final da temporada, porque a gente tem uma taça importante em disputa. Vamos para São Paulo confiantes e tenho certeza que esses cruzeirenses que esgotaram os ingressos lá no Itaquerão vão fazer uma festa bonita com a classificação do Cruzeiro lá em São Paulo. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!